nós vamos ler o texto de Mateus 25. Nós vamos ler apenas alguns versículos de uma história um pouquinho mais longa, para a gente poder ganhar um pouquinho mais de tempo. Mateus 25, do verso 14, irmãos, ao verso 30, nos conta a história da parábola dos talentos. Parábolas eram histórias que Jesus contava, aonde ele usava figuras, situações do dia a dia na vida das pessoas, mas aonde havia um significado espiritual. E o versículo 19 diz assim, das parábolas dos talentos: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, nessa parábola Jesus contou a seguinte história: que um dia um senhor, um chefe, ele chamou 3 funcionários. Quantos funcionários? 3. E ele disse para aqueles funcionários: olha, eu estarei participando, estarei indo para uma viagem, vou ficar um tempo fora. Ele não determinou o tempo da sua ausência, e a Bíblia diz que ele então pegou os seus bens e repartiu entre aqueles funcionários. Esses bens aqui a Bíblia chama eles de talentos, mas essa palavra talentos não é talento no sentido de habilidade de uma pessoa, era uma quantidade de dinheiro da época. É muito difícil a gente tentar traduzir para os dias de hoje, pois haviam talentos de prata, talentos de ouro, envolvia toda uma questão de peso, mas mais ou menos, irmãos, para nós termos uma ideia, um talento seria em torno, nos dias de hoje, cerca de 2 milhões de reais, cada um daqueles talentos. E a Bíblia então diz que ele chamou o primeiro funcionário, e para aquele funcionário ele entregou 5 talentos para aquele funcionário. 1, 2, 3, 4, 5, né? Olha o olhinho dela aí, ó, né? Para outro ele entregou 2 talentos. Sujou um pouquinho. Deixa eu dar um jeito já, né, irmãos? Né? E para outro, ele entregou apenas 1 talento para aquele outro funcionário. E a Bíblia então diz que o chefe despediu dos seus funcionários e depois de muito tempo ele voltou. Ele não deu nenhuma instrução que eles tinham que fazer com os talentos. Ele falou: simplesmente façam aquilo que vocês acharem melhor. E quando ele voltou, ele foi atrás de cada um dos funcionários para conferir o que havia sido feito. Aquele funcionário que havia recebido 5 talentos, ele foi o quê? Diligente, ele foi fiel, ele foi cuidadoso, ele se empenhou, ele foi dedicado, ele não foi preguiçoso, foi ousado, e de 5 ele aumentou para 10. Ele aumentou mais 5. O chefe ficou muito feliz com ele. Falou: olha, você é demais, parabéns. Você foi fiel no pouco e eu vou promover você, vou colocar você em algo ainda maior e melhor. Depois ele chamou o segundo, e o segundo também, irmãos, da mesma forma que o primeiro, foi muito dedicado. E aumentou de 2 para 4. E dobrou também aquilo que o chefe colocou na mão dele. Mas aí ele chamou o terceiro. Diga comigo: ai, ai, ai. O terceiro pisou na bola. O terceiro ficou com medo, foi preguiçoso, foi dormir demais. Falou: chefe, olha assim, olha, eu escondi o talento para ninguém roubar ele, tal, e não aumentei nada. Também não perdi, mas eu também não aumentei. O chefe ficou furioso com aquele funcionário, né? Falou: que coisa que você fez? Você me conhece, você trabalha para mim tanto tempo, você sabe como que eu sou, eu não admito funcionários preguiçosos dessa forma. E outra coisa, você falou que não aumentou, que também não perdeu, mas isso é uma mentira. Colocasse pelo menos no banco que rendiam juros. Irmãos, nós sabemos, dinheiro ele desvaloriza, não é verdade? Se ele não colocou no banco e não valorizou o dinheiro, certamente ele perdeu sim o dinheiro. Então ele perdeu o dinheiro do chefe, ele diminuiu o que o chefe deu para ele.
E o chefe, então, não promoveu ele e falou: aliás, você ainda vai perder o que você tem. E a Bíblia diz, então, coitadinho, aguenta firme aí, mano, né? E a Bíblia diz que ele deu aquele para o funcionário que aumentou e multiplicou. Preste atenção, irmãos, o que significa toda esta parábola? O Senhor, o chefe nessa parábola, representa o nosso Deus. Cada um daqueles funcionários representa cada um de nós. O talento que eles receberam, e aqui estão esses cupcakes deliciosos que nós usamos aqui, representa aquilo que Deus tem colocado aí na sua mão, na sua vida. Deus tem dado muito para nós. Representa o recurso financeiro que Deus te deu. Pode ser muito ou pode ser pouco, mas Deus te deu alguma coisa. Representa o tempo que você tem. Todos nós temos a mesma medida de tempo. Representa a saúde que Deus te deu, o corpo, essa energia, o vigor que Deus colocou na sua vida. Representa a sua família, os seus familiares, tudo aquilo que você tem. Deus colocou algo na sua mão. Um dia, assim como aquele chefe voltou, um dia o Senhor voltará. E nós teremos que prestar contas daquilo que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu. A Bíblia nos traz essa parábola. A primeira aplicação, irmãos, desse texto, ela na verdade tem um sentido espiritual, no sentido de salvação. O funcionário promovido simboliza aquele crente que será e passará a eternidade nos céus, na glória com o Senhor. Quantos vão passar a eternidade nos céus? O funcionário demitido, é só uma ilustração, viu, fião? Né? O funcionário demitido, significa isso mesmo que você pensou, é um inferno. Ele é lançado, ficou assustado. Só o teatrinho, fique em paz, viu? Você vai para o céu em nome de Jesus. Simboliza aquele que vai passar a eternidade longe do Senhor. Mas esse texto também tem muitas outras aplicações, além da questão da salvação. Eu queria que você prestasse muita atenção. É um texto, irmãos, que tem falado grandemente ao meu coração, nesses praticamente 15 anos de pastoreio. Sem nenhuma dúvida, é o texto que eu mais preguei. E todas as vezes, irmãos, que Deus me conduz a esse texto, toda vez que eu vou orar ao Senhor, Ele começa a me incomodar da parábola dos talentos. Eu falo: Senhor, mas vou pregar de novo esse texto. Irmãos, é impressionante como Deus sempre revela algo novo, algo especial, e sempre fala ao nosso coração. Eu queria que você prestasse muita atenção. Esse texto nos traz algumas verdades que nós vamos ouvir nessa noite. A primeira verdade, irmãos, que tudo que nós temos veio do nosso Deus. Nós não tínhamos nada se Ele não desse para nós. Quando eles chegaram aqui, vocês tinham algum bolo? Eles não tinham nada. Eles tiveram os primeiros, depois, claro, sim, que eles multiplicaram, trabalharam e aumentaram. Mas o primeiro fui eu que coloquei na mão deles. Se você tem algo na sua vida, foi Deus que colocou isso para você. Se nós temos algo, irmãos, porque o nosso Deus tem sido misericordioso conosco. Às vezes o orgulho invade o nosso coração e a gente começa a se achar muito bom, muito prepotente, muito orgulhoso, e a gente acha que eu produzo e eu faço. Na verdade, irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele que dá o fôlego de vida para nós. Se Deus, irmãos, não nos sustentar, nós não podemos fazer nada. Eu posso ouvir um glória a Deus? A segunda grande verdade que esse texto mostra para nós é que Deus sim realmente dá para nós. Mas sim, irmãos, de forma muito clara e objetiva. Deus não dá na mesma medida para todos. Pastor, o senhor está querendo dizer então que Deus dá mais para alguns e menos para outros? Sim, é exatamente isso que acontece. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu apenas 1. Deus, irmãos, Ele olha a nossa vida e Ele vê a nossa capacidade. Quando nós olhamos isso, talvez ao fazer essa dinâmica, talvez aí dentro de você, talvez já até começou a incomodar. Por que para um 5? Por que para outro 2? Por que para outro apenas 1 e depois no final ainda foi tirado? Nós vamos chegar lá. Quando nós ouvimos, irmãos, e vemos isso, preste atenção. O primeiro sentimento que às vezes surge em nós é um sentimento de injustiça, como se Deus estivesse sendo injusto. Quantos de nós, irmãos, alimentamos muitas vezes uma bronca contra Deus? Quantas vezes muitos de nós alimentamos uma raiva contra Deus? Porque Deus faz a sua obra na nossa vida não do jeito que nós queremos.
Muitos de nós, irmãos, às vezes quando Deus faz algo que nós queremos e dá aquela bênção que a gente tanto quer, aí Deus é muito bom, né? Aí a gente louva, a gente agradece a Deus, e o louvor toca, a gente levanta as mãos, adora, até dá uma dançadinha na presença do Senhor, e Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas quando Ele faz do jeito que a gente não quer, quando muitas vezes Ele tira algo que era tão gostoso para nós e precioso, quando Ele faz a sua obra nos seus caminhos, como diz Isaías, que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, aí a gente fica meio bravinho com Deus, aí a gente fica meio de biquinho com Deus, e nós já começamos a questionar a fidelidade ao Senhor, começamos a colocar em dúvida se realmente vale a pena servir a Deus. Infelizmente, irmãos, muitos de nós às vezes passamos por isso. E talvez você que nunca passou por isso, glória a Deus que nunca passe. Mas às vezes, irmãos, há situações tão difíceis em nossas vidas, que realmente isso é possível acontecer. Esses dias eu estava numa reunião de pastores, e um pastor compartilhou uma situação que aconteceu com ele, que eu queria repartir com vocês nesta noite. Ele chegou esses dias para uma irmã da igreja. Aquela irmã havia perdido o seu pai, que havia falecido. E ele foi ali, claro, como um bom pastor, aconselhar e consolar o coração daquela ovelha. E dizer, olha, não fique assim, vamos confiar em Deus. E aquela ovelha, então, aquela irmã, de uma forma muito bruta, ela começou a dizer, pastor, Deus é muito injusto. Como Deus pôde fazer isso comigo? Como Deus pôde tirar o meu pai? Eu precisava dele, e ali ela estava com raiva, estava bronqueada, chateada com Deus, porque ela precisava muito do pai dela, e Deus permitiu que o pai dela viesse a falecer. Aquele pastor então, de uma forma muito sábia, abraçando ela e conversando com ela com muito carinho, disse assim, irmã, você lembra alguns anos atrás, quando eu perdi o meu pai? O pai do pastor havia falecido. Ela falou assim, pastor, eu lembro. E você lembra naquele culto que eu estava muito triste porque o meu pai havia falecido? E você chegou para mim e você disse assim, pastor, não fica triste. Deus sabe o que faz. Deus sabe todas as coisas. Aceite a vontade de Deus na sua vida, pastor. E aí o pastor, de forma então tão carinhosa, mas com muita clareza, falou, irmã, que engraçado. Quando eu perdi o meu pai, Deus sabe o que faz. Mas quando você perdeu o seu pai, agora Deus não sabe mais o que faz. Então você não podia perder o seu pai, mas eu podia perder o meu. Eu perder o meu pai era justo, mas você perder o seu não era justo. E assim, irmãos, muitas vezes nós nos esfriamos espiritualmente. E nós não aceitamos o cuidado do nosso Deus. Irmãos, nós temos que entender, a palavra de Deus apresenta o nosso Deus como nosso Pai. E o nosso Deus, como Pai, Ele sabe o melhor para cada um de nós. E Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. E Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas não significa, irmãos, que o nosso Deus cuidando de nós, significa que Ele vai dar tudo o que nós queremos do nosso jeito. Eu tenho uma filha, irmãos, de 14 anos e meio. Né? Faço questão, ela fala questão de falar 14 anos e meio. E ela falou assim, pai, o senhor já pensou, o senhor já parou para pensar que daqui 3 anos e meio eu vou estar dirigindo? Pai, tem como o senhor já deixar eu dirigir agora? E eu dei um sorrisão para ela e falei, não, minha filha, não tem como, né? Irmãos, ela tem 14 anos e meio. E ela pode ficar muito brava comigo, ela pode ficar muito chateada comigo, ela pode ficar com muita raiva de mim, mas eu não vou colocar o carro na mão dela. E ela pode não olhar mais na minha cara, ela pode fechar o semblante. Irmãos, quando Deus muitas vezes não nos dá algo, não significa que Ele não está nos amando, significa que Ele está cuidando de nós. Filhos que estão aqui, que moram com seus pais ainda, quando o seu pai talvez não der aquilo que você queria, quando não fizer do seu jeito, quando disciplinar, eu sei que você fica meio bravo, eu sei que você fica meio irritado, mas tenha paciência com Ele. Ele ama você, Ele está cuidando de você. É fácil ser pai, é fácil ser mãe? De jeito nenhum. A gente às vezes erra nessa disciplina, com certeza sim, nós erramos.
Mas toda vez que alguém te disciplinar, toda vez que alguém te corrigir, toda vez que alguém talvez falar até não para você, não olhe isso como algo ruim, mas olhe isso como uma prova de amor. Ele ama você, Ele cuida de você até o ponto de às vezes talvez perder a sua amizade, do que ver você sendo prejudicado. E se eu precisar perder a amizade da minha filha por algo que é melhor para ela, eu perderei. Eu vou sofrer com a ausência dela, porque a segurança dela, o melhor dela, é o melhor que eu quero para ela. Quem está entendendo, diga amém. E muitas vezes, irmãos, Deus, Ele vê a gente se afastando dEle. Deus muitas vezes vê a gente se distanciando dEle. E nós viramos as costas para Ele. E muitas vezes perdemos a amizade com Ele. Perdemos essa intimidade com Ele. E Ele permite que isso aconteça. Mesmo sabendo que Ele vai nos perder. Porque nós não podemos sofrer. Ele não quer que a gente venha sofrer lá na frente. O nosso Deus nos ama. Jovem que está aqui, ame o seu pai, ame a sua mãe, mesmo quando ele te disciplinar. Quantos adolescentes e jovens eu já encontrei, preste atenção, que choram porque não tem um pai que corrige, não tem uma mãe que corrige. Se você está sendo corrigido pelos seus pais, está doendo, saiba que a dor de ter um pai e uma mãe que não corrige é muito pior. De ter a dor de um pai e de uma mãe que não está nem aí com o seu filho, que não disciplina e corrige o seu filho, e vê o filho fazendo coisas erradas, e deixa o filho fazendo, é muito pior. O nosso Deus, irmãos, Ele é soberano, o nosso Deus está cuidando de nós, e Ele é justo em tudo aquilo que Ele faz. Por isso permaneça na presença dEle, seja fiel naquilo que Ele colocou na sua mão, Ele abençoando, dando tudo o que você quer, ou talvez até te disciplinando e corrigindo. Ele sabe, Ele cuida, Ele ama você, e você é precioso para Ele, e Ele está fazendo o melhor. Os seus planos são mais altos que os nossos planos, a sua mente é mais alta que a nossa mente. Muitas vezes naquele momento nós não estamos entendendo, mas chegará um momento, chegará um dia onde tudo fará sentido e nós iremos ver, Ele estava cuidando de mim, Ele estava sendo soberano sobre a minha vida, Ele estava sendo um bom pai para mim, Ele estava sendo um pai perfeito. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Terceira verdade, irmãos, Deus nos dá de acordo com a nossa capacidade. Quando nós ouvimos isso, não fique triste. Então, pastor, significa que Deus deu mais para aquela pessoa porque ela é mais capaz do que eu, então eu sou menos capaz, então eu tenho que ficar triste. Não, não olhe dessa forma. Mas olhe isso como algo para te inspirar, ou seja, se Ele dá de acordo com a minha capacidade, o que eu vou fazer então? Eu vou aumentar a minha capacidade. Se esforce, se dedique, estude, seja aplicado, como nós já ouvimos nessa noite. E assim, conforme você for aumentando a sua capacidade, Ele vai te dar mais. A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que nós gostaríamos de receber. Então Deus tem que dedicar um tempo nos preparando. Nós queremos uma bênção, e Deus também quer te dar essa bênção, amém, irmãos? Olhe para cá. Mas mais do que dar essa bênção, Deus quer fazer de você uma bênção. Deus está interessado também em fazer de você um homem de Deus. Deus não quer fazer você de um homem próspero, Deus quer fazer de você um homem de Deus próspero. Deus não quer fazer você de uma mulher cheia de bênçãos, Deus quer fazer de você uma mulher de Deus cheia de bênçãos. Deus quer transformar quem você é. Ele quer fazer você uma nova pessoa. Ele quer fazer de cada um de nós um novo homem, uma nova mulher, um novo ser. E por isso Ele vai nos moldando. Nós estamos aqui, irmãos, nesse prédio hoje, neste lugar. E Deus me deu o privilégio de conhecer a igreja desde o começo dela. Eu estive aqui na construção desta igreja. Irmãos, eu nunca vi alguém entrar aqui nesta igreja e olhar assim e dizer: olha, porque as sapatas que estão lá embaixo são muito bonitas. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Eu ouvi dizer: olha, a poltrona, a decoração são bonitas. Ninguém fica elogiando poltrona, ninguém fica elogiando sapato, alicerce. Alguém faz isso? Você já ouviu alguém tirar foto de alicerce na casa? Ninguém tira foto, ninguém põe na parede assim a foto do alicerce da casa. Mas esse prédio está sustentado por esse alicerce. Todos nós temos uma base do quanto nós podemos aguentar. Nós não podemos chegar aqui e falar assim: olha, vamos construir um andar aqui em cima. Tem que chamar um engenheiro, tem que fazer um cálculo.
Deus sabe o quanto você pode aguentar, e Ele vai preparar você antes de você receber essa bênção. Você pode dar uma glória a Deus? Uma outra verdade, irmãos, esse texto diz que aquele que for fiel no pouco será colocado sobre o muito. Quando nós vamos buscar, irmãos, uma bênção de Deus, preste muito atenção nisso. Quando nós vamos buscar uma bênção de Deus sobre nossas vidas, sabe o que Deus faz antes de decidir dar aquela bênção, aquele milagre que hoje você veio buscar? Ele olha primeiro o que Ele já te deu, e Ele analisa o que você tem feito com aquilo que já tem sido colocado em suas mãos. Deus coloca em nossas mãos e espera de nós a nossa fidelidade. Se formos fiéis naquilo que já temos, então Ele colocará algo maior sobre nós. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu tive pais que me ensinaram acerca disso, de ser fiel, de fazer o melhor naquilo que eu tenho hoje, não ficar olhando aquilo que eu não tenho, não ficar pensando um dia que eu for, o dia que eu tiver, quando eu tiver aquilo, então eu vou fazer. Não, é o que eu tenho hoje, é o que tem para hoje, como a gente fala, né? É o que tem para hoje, é isso, o que eu tenho é hoje, é isso, então eu vou fazer o meu melhor nisso. Hoje estou aqui pregando como pastor, tenho outras funções, mas não foi assim, irmãos, que eu comecei. E quando eu tinha 10, 11, 12 anos de idade, tinha outras funções na igreja, e era aquilo que colocavam na minha frente, e eu fazia o meu melhor naquilo, porque eu sabia que para Deus me colocar em algo maior e melhor, Ele iria olhar primeiro. Você quer um carrão melhor? Quando eu tiver um carrão melhor, eu vou deixar ele limpinho. Ei, não é assim que funciona com Deus. Jovem que está aqui, quer aquele grande cargo, vai arrumar aquela gaveta de cueca primeiro. Porque antes de Deus decidir dar a você aquele estágio, Ele olha as suas gavetas de cueca e de meia. E as meninas também. Se você não é capaz de arrumar um quarto, Ele não é capaz de te dar algo grande na sua vida. Seja fiel, faça o seu melhor, cuide muito bem daquilo que Deus já colocou em suas mãos. Então Deus te colocará em algo ainda melhor e maior. Você pode tomar posse disso? Quando aquele chefe voltou, a Bíblia nos diz algo, irmãos, muito lindo e maravilhoso. A Bíblia diz que os dois que multiplicaram, eles receberam o mesmo elogio. Você sabia disso? O elogio de um não foi diferente do elogio de outro. O chefe não permitiu ficar fazendo comparações entre eles. Nós não temos que olhar, irmãos, aquilo que Deus tem nos dado. Nós não temos que ficar olhando e valorizando a quantidade daquilo que o Senhor colocou, mas como nós estamos cuidando daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deus, irmãos, Ele não olha como o homem. Deus olha o coração e a fidelidade do homem. Preste atenção, quando o homem olha um outro homem, quando uma pessoa olha uma outra pessoa, preste atenção nisso. Ela olha primeiro o exterior. Ela olha o carro, ela olha a casa, a marca da camiseta, ela olha o saldo no banco, ela vai olhando as qualidades, ela vai olhando as características externas, se ela é muito comunicativa, se ela é extrovertida. É isso que o homem faz, ele vai olhando essas coisas, então ele vai definindo um conceito sobre aquela pessoa. Quando Deus olha uma pessoa, não olha assim. O olhar de Deus, irmãos, quando vem o olhar de Deus de cima para baixo, o olhar de Deus atravessa tudo isso. O olhar de Deus atravessa todas essas coisas e chega até um ponto onde ninguém pode chegar. Chega ao coração da pessoa. E Deus então vê a fidelidade que está no coração daquela pessoa. E pela fidelidade no coração dela, então Deus avalia aquela pessoa. Não permita a comparação na sua vida. A comparação irá destruir a sua vida. Comparação só tem nós quando nós entramos no caminho da comparação. Existe apenas dois destinos. Um destino é o destino do orgulho e da vaidade. Quando você se comparar com os outros, ou você vai se sentir superior a elas, ou você vai se sentir o quê? Inferior a elas. Quantos pais que estão aqui que têm mais de um filho na sua casa? Levante sua mão. Pais que estão aqui, evitem ao máximo toda e qualquer comparação entre os filhos. Não fiquem dizendo, olha, porque o seu irmão faz isso, porque ele é bom nisso. E hoje de manhã, irmãos, aconteceu algo tão engraçado, que estava aqui o rapazinho aqui, ele começou a apontar para a mãe aqui de cima, assim, viu, mãe, que o pastor está falando? Ele foi esperto, pegou a mãe na pregação aqui de cima, né? Não faça isso, porque você vai estimular competição entre os irmãos.
Cada um tem um talento, cada um tem uma personalidade, cada um vai ter um futuro, e o nosso futuro está guardado nas mãos do nosso Deus. Você pode tomar posse disso? Penúltima verdade, irmãos, desta noite. Tem mais para nós estarmos encerrando. O versículo 19 diz algo tão poderoso. Diz que depois de muito tempo, o Senhor voltou. Não sabemos quanto tempo levou. Podem ter levado talvez 50 dias, como podem ter levado 50 anos. E eu fico me imaginando os dois nessa história, olhando, olhem para ele lá, olhem para cá, o folgado. Eu fico imaginando ele se dedicando, e o folgado dormindo. Talvez eles se perguntavam: será que um dia o Senhor vai voltar? Naquela época não havia internet, não havia mensaginha no WhatsApp. Eles simplesmente estavam fazendo o que o Senhor colocou na mão deles, se dedicando, e eles só tinham algo no seu coração, olhe para cá, a esperança: um dia o meu Senhor vai voltar. Eu sei que todos nós aqui temos algo em nossa vida que temos mantido essa esperança. Um dia Deus vai se manifestar nessa área da minha vida. E quanto tempo passa, irmãos, e quando o tempo vai passando, e quando ele passa muito tempo, às vezes nós nos perguntamos: será realmente que Deus vai chegar um dia? Será que aquele parente um dia vai ser salvo? Será que realmente um dia eu vou ser curado disso? Será que realmente a transformação no meu casamento um dia vai chegar? Será que um dia eu vou viver uma nova vida na minha vida, sem essa miséria, e vou ver um novo tempo? E muitas vezes nós caminhamos com Deus, irmãos, agarrados naquela promessa, e nós nos esforçamos. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu daria o tema: será que ainda vale a pena servir a Deus? Mas eu terminaria com uma resposta a essa pergunta: sim, Ele é fiel. Pois, irmãos, um dia Ele chegou. Um dia, quando eles menos esperavam, o Senhor chegou e voltou para acertar contas. E o Senhor trouxe cada um de nós aqui nesta noite para renovar a nossa fé, renovar as nossas forças, renovar a nossa esperança e dizer: meu filho e minha filha, persevera, porque eu estou chegando. Uma hora eu vou chegar, o dia ainda vai chegar. E quando, irmãos, o nosso Deus chegar, que Ele nos encontre na presença dEle, que Ele nos encontre produzindo, sendo fiel, se esforçando, orando, estando mais um culto, mais uma célula, mais na presença do Senhor, porque Ele é fiel, Ele não falha. Pode levar pouco tempo, pode levar muito tempo, mas uma hora aquele Senhor chegou, e Ele vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa, vai chegar na sua família, Ele vai chegar no seu corpo com a cura, Ele vai chegar naquela vida com a transformação, Ele vai chegar naquela vida com a restauração. Se coloque de pé, aplaudindo mais forte e glorificando a Ele. Aplauda mais forte, mas com a boca glorificando, a boca exaltando. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Ele não falha, Ele jamais falhou, jamais falha e jamais irá falhar conosco. Vire para quem está lá, diga, fala para ele: persevera mais um pouco. Fala para ele, coloque a mão em seu coração e olhe para cá. Muitas vezes, irmãos, nós indagamos como o salmista um dia indagou ao Senhor. Ele disse: Senhor, parece que aqueles que fazem as coisas erradas dá tudo certo para eles. Nem vou pedir para levantar a mão quem já pensou isso. E o salmista também fez a mesma pergunta. Falou: Senhor, eu faço tudo certo e parece que dá tudo errado. E aquele faz tudo errado e parece que dá tudo certo. O Senhor, irmãos, é a nossa justiça.
Eu sei que vocês ficaram com dó quando eu tirei o bolinho dele. Arrumar o seu topetinho. Mas Deus é justiça. Não fique aborrecido pelo sucesso daqueles que fazem as coisas erradas. Você não precisa revidar. Eu não sei para quem Deus está dando essa palavra. Você não precisa brigar com esta pessoa. Faça a sua parte. Também não precisa pedir justiça para Deus, não. Oh Deus, manda um raio e faz justiça naquela pessoa. Deixa Deus fazer o que Ele sabe fazer. E se tem algo que Deus é bom, Ele é especialista em ser justo. Aquela pessoa, um dia, ela vai receber. Pode acontecer essa justiça não acontecer neste mundo? Sim, pode acontecer. Pode ser que Deus não vai acertar com ela quando ela estiver neste mundo. E talvez você até olhou alguém e disse: puxa, aquela pessoa fez tudo errado, deu tudo certo a vida inteira, até morreu. Mas um dia, todos nós vamos ter que prestar contas ao nosso Deus. Toda pessoa, um dia Deus vai acertar com ela. E por mais dolorido que foi tirar o bolinho desse, Deus foi justiça. Ele recompensa, Ele conclui, Ele castiga, Ele também pune. E isso cabe ao nosso Deus e temos que descansar nele. A Bíblia diz, para encerrar essa mensagem, os olhos do Senhor. Vocês três olhem para cá agora. Deixa eu virar para frente para vocês, né? Os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão sobre você. Não deixe a tristeza invadir o seu coração. Se alguém tem se dado bem, deixe ela com Deus. Não deseje o mal dela, não revide, não pague mal com mal. Amém, irmãos? Deus está falando conosco nessa noite. Faça a sua parte, porque uma hora Ele chega, e Ele vai chegar e vai te recompensar em nome do Senhor. Dê a mão para essa pessoa que está aí do seu ladinho agora. E ela precisa tanto quanto você ter suas forças renovadas neste momento para perseverar. Eu queria que você não orasse por você agora, mas ore por ela agora. Abençoe a vida dela. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos agora, encerrando essa mensagem, Deus, ó Pai, orando uns pelos outros, ó Senhor. Deus eterno, Deus poderoso, Senhor, Deus, ó Pai, abençoe, Deus, ó Pai, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Senhor, ó Pai, que a sua força seja renovada para perseverar, Deus, ó Senhor. Ó Deus, ó Pai, muitas vezes, ó Senhor, temos orado, temos feito, e parece que nunca vai acontecer, nunca vai chegar, ó Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é fiel, o Senhor não é homem, ó Deus, ó Pai, que fala e não promete, mas o Senhor cumpre a sua palavra. Que as forças de todos aqui sejam renovadas nessa noite, que o ânimo, a alegria de todos, ó Pai, sejam, Deus, ó Pai, fortificados, Pai. Eu profetizo agora e libero esta palavra, que as forças se renovem agora, se renovem, se renovem, se renovem, se renovem. Que perseveremos, ó Senhor, até ver o milagre, Senhor. E quando o Senhor voltar, quando o Senhor chegar, que o Senhor nos encontre na tua presença. Que o Senhor não nos encontre, Senhor, ó Pai, ó Deus, ó Pai, magoados, revoltados contra ti, mas nos encontre, ó Pai, fiéis, submissos à tua vontade, à tua soberania, crendo, ó Pai, confiando que o Senhor sabe o melhor para cada um de nós. Pai, cuida de todos que estão aqui, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor, glorificando a Ele.